Queridos irmãos, eu quero saudá-los essa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos felizes, gratos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, de poder estarmos aqui na sua casa e servi-lo com alegria. E eu feliz demais de poder dar a minha parcela de cooperação para o reino de Deus na noite desse dia. Externar a minha saudação especial ao nosso digno presidente, pastor Luiz Flávio, sua digna família, em seu nome saudar os demais companheiros desse seleto grupo de obreiros. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista São João. Vamos ler o capítulo 11, do capítulo 11, o verso de número 3, para a nossa breve meditação. Prometo não me demorar, mas falar o que Deus colocou em meu coração para a noite desse dia. Para tanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse a minha leitura no capítulo 11, o verso de número 13. É um texto bastante familiar de todos os leitores da Bíblia, mas um texto que se renova dia após dia quando nós o lemos. Diz assim o texto sagrado: portanto, suas irmãs enviaram até Jesus dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Portanto, suas irmãs enviaram até Jesus dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Obrigado, pode tomar o teu assento, por favor, e continue adorando a Jesus como você está. Desde o princípio desse culto, nós já sentimos aqui a poderosa presença de Deus, através dos lindos hinos e também das leituras que foram feitas antecedendo esse momento especial. Queridos irmãos, nós acabamos de fazer leitura num versículo apenas do capítulo 11 do Evangelho de João, o Evangelho que nos reporta sobre os grandes milagres realizados por Jesus. E João, aquele que teve a oportunidade de acompanhar a Jesus, de seguir os seus passos, e como diz os historiadores, aquele que teve o privilégio de deitar a sua cabeça ao peito de Jesus e ouvir as batidas do seu coração. Esse João, ele toma o cuidado de reservar para que nós lêssemos alguns dos milagres que Jesus realizou durante a sua estada na terra, mais precisamente na terra da Palestina. E João, ele reserva o capítulo 11 e o versículo 3 para contar de um acontecimento extraordinário que aconteceu num povoado próximo de Jerusalém, chamado Betânia. O texto sagrado vai nos dizer, o versículo 1, que havia ali em Betânia uma família constituída por 3 personagens, e o João dá nome a esses personagens. E quando ele dá nome, ele está identificando aquelas pessoas pelo seu nome, trazendo a sua identidade para que nós pudéssemos entender o texto. E o João vai dizer que na oportunidade, um dos membros dessa família acabou adoecendo, ficando doente, ficando fraco ou ficando impotente, que é o mesmo que estar doente. E o texto de João vai dizer que quando um membro dessa família adoeceu ou ficou fraco, impotente, as suas 2 irmãs, a Marta e mais a Maria, logo se preocuparam com a situação. E quando elas se preocuparam, elas assentiram em seu coração a necessidade de contar para Jesus o que estava acontecendo. E quando elas têm a oportunidade de contar para Jesus o que está acontecendo, elas chamam o mensageiro, não sabemos quem, é um anônimo que João está apresentando. Esse mensageiro recebe a ordenança ou recebe o recado das irmãs de encontrar a Jesus e dizer a ele o que estava acontecendo. Agora, o detalhe do texto é tão importante. João destaca com sabedoria. Ele diz assim: não precisa você dizer o nome de quem que é, não precisa você dizer aonde a família mora, não precisa você dizer quem é ele ou quem são elas ou aonde moram. Simplesmente ao você apresentar a Jesus essa senha, Jesus já vai saber quem é que está passando por essa dificuldade. E a sabedoria de João é a sabedoria das mulheres. As mulheres dizem assim: diga ao Senhor quando tu encontrares que aquele a quem o Senhor ama está enfermo.
aquele a quem o Senhor ama. Ora, quem é aquele a quem o Senhor ama? Se o próprio João disse que Deus amou o mundo de uma forma extraordinária, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como é que esse que amou o mundo vai ter um amor especial, específico e exclusivo por uma só pessoa que estava passando por uma necessidade? Aí o João vai dizer assim, que as mulheres enviaram um mensageiro e disseram a ele: quando tu encontrares o mestre, só diga a ele que aquele a quem o Senhor ama está enfermo. Não precisava dizer o nome, não precisava dar o endereço, não precisava dar detalhes da situação, porque como homem talvez Jesus não o conhecesse, como homem talvez Jesus não soubesse de quem o mensageiro estava falando, mas como Deus, ele sabia de quem o mensageiro estava falando, como Deus, ele sabia que era em Betânia, como Deus, ele sabia que era próximo de Jerusalém, como Deus, ele sabia que era uma família querida, como Deus, ele sabia que era alguém a quem ele tinha realmente estima. Como homem ele poderia não saber, mas como Deus, ele sabia até quantos fios de cabelo havia na cabeça daquele a quem estava doente. Como homem ele não sabia, mas como Deus ele sabia, porque ele havia o formado e sabia onde é que estava o problema. Se tem alguém que sabe aonde está localizado o problema da nossa vida, é Jesus Cristo de Nazaré. Se tem alguém que sabe aonde dói, é Jesus de Nazaré. Se tem alguém que sabe aonde está localizada a situação de adversidade da nossa vida, é Jesus. Então é interessante que as mulheres dizem: só diga a ele que aquele a quem o Senhor ama está doente e pronto. Agora você para e imagina comigo a alegria do mensageiro, aquele que servia a mesa quando Jesus vinha à casa de Lázaro, Marta e Maria, aquele a quem arrumava o banquete, aquele a quem o recebia, aquele a quem o dava a devida atenção quando o convidado chegava dentro daquela casa, o honrava servindo a mesa e se retirava. Agora esse mensageiro que nunca teve o privilégio de falar com Jesus, nunca teve a oportunidade de apertar a mão de Jesus, nunca teve o privilégio de ouvir talvez Jesus dirigir uma palavra a ele, agora ele tem a responsabilidade de achar Jesus, e quando achar Jesus, ele ter o privilégio maior de falar com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E ele sai à disparada, porque a situação era difícil, porque o homem estava enfermo. Enfermo no grego é estar fraco ou impotente, e uma pessoa fraca, impotente, ela não consegue realizar as suas atividades, por menores ou mais simples que sejam. Então o mensageiro entende que é difícil o momento, e ele sai à alta disparada tentando encontrar Jesus. Agora tem um detalhe, que para encontrar a Jesus, irmãos, não era tarefa simples. Para encontrar a Jesus não era com facilidade, porque Jesus ele se misturava às pessoas simples. Jesus ele abraçava os não abraçados. Jesus ele conversava com aqueles que não conversavam com ninguém. Jesus ele parava para ouvir quem não era ouvido. Jesus ele levantava aquele que estava caído, e as suas vestimentas eram absolutamente normais, ao ponto do apóstolo Paulo nos recomendar: não vos aparteis da simplicidade que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é simples, o evangelho é simples, a palavra é simples, e nós precisamos ser simples e glorificar o nome do Senhor com a nossa simplicidade. Então, para encontrar a Jesus em toda aquela região, ele teria que correr, e correr bastante. E eu fico tentando imaginar, e a Bíblia me dá essa liberdade de imaginar, ele saindo de Betânia e correndo pelos vilarejos afora, chegando num vilarejo e perguntando: alguém viu Jesus aqui? E alguém dizer: ele passou por aqui hoje de manhã, curou o cego Bartimeu e foi embora. Aí ele chega no outro povoado: alguém viu Jesus? Alguém diz assim: ele passou por aqui antes de meio-dia, fez o milagre na mulher do fluxo de sangue e foi para frente. Ele chega no outro lugar: alguém viu Jesus? Alguém diz: ele passou por aqui hoje à tarde, fez um milagre excelente, a multidão seguiu ele. Eu não sei aonde ele está, mas onde ele estiver, eu tenho a certeza que ele está fazendo milagre. Quem pode abrir a boca e dar glória a Deus, porque ele está presente. Se ele está presente, ele vai fazer milagre.
Aí o mensageiro acha Jesus, irmão. Ele encontra Jesus, e quando ele encontra, ele tem a tarefa única. Porque para falar com Jesus não precisa enrolar, não precisa fazer um cerco, não precisa usar palavras polidas, bonitas. Eu já disse e repito, para falar com Jesus é simples. Encontrar a Jesus não era fácil, mas quando encontrar você iria ver que Jesus era alguém simples, que vivia no meio das pessoas mais humildes. Aí quando ele acha Jesus, ele tem a tarefa de dizer: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está enfermo. Os discípulos talvez não entenderam absolutamente nada, mas ele estava dizendo porque sabia que aquele a quem o Senhor amava estava no coração de Jesus. E quem está no coração de Jesus, ele sabe o nome, ele sabe a idade, ele sabe o endereço, ele sabe quanto tempo vai durar, e ele sabe o que vai fazer sobre a face dessa terra. Então a tarefa era dizer: aquele a quem o Senhor ama está enfermo. E quando ele diz isso para Jesus, talvez os discípulos não compreenderam, mas ele entrega o recado. A tarefa dele é entregar o recado. Ele ganhava por um dia de trabalho. O jornaleiro era o mensageiro, ganhava por um dia de trabalho. Levava o recado e deveria de voltar. E quando ele vai para voltar, Jesus o chama e diz assim: para aí, rapaz, por que você tem tanta pressa de sair da presença do rei? Como se Jesus estivesse dizendo: não tenha pressa de sair da minha presença, não tenha pressa, você veio falar comigo, agora quem vai falar com você sou eu. Ou seja, você já teve o teu momento de oração com Deus aqui, agora Papai do céu quer falar com você. E eu vou perguntar pela primeira vez: quem quer ouvir Papai do céu falar consigo pela primeira vez? Descruze os braços, levante a mão e dê glória ao nome de Jesus, porque Ele já está falando. Aí Jesus diz assim: para aí só um pouquinho, o que o senhor quer? Volta lá e diga que essa enfermidade não é para a morte. Veja a tarefa mais difícil que ele tem, de voltar para Betânia e chegar na Betânia e entregar um recado, ou seja, uma profecia de Jesus. Ele leva um recado e volta com uma profecia. Ele vai como jornaleiro, ele vai como mensageiro, e agora ele está voltando com uma profecia. Eu tirei o meu momento de oração, levando a tua necessidade até a presença de Jesus. Agora Jesus está dizendo assim para mim: abre a tua boca e diga para a minha igreja que está chegando vitória. Eu estou vindo aí para dar vitória. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Jesus está me mandando dizer aqui: diga para a minha igreja que está chegando a hora de cantar o hino da vitória. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. Eu acredito nessa palavra. Aí ele tem que voltar, fazer o mesmo trajeto, o mesmo caminho. Talvez o caminho de ida foi o caminho de cabeça baixa e preocupação, mas o caminho de volta é o caminho da glorificação. Ele está dizendo assim: eu falei com Jesus, eu tive a oportunidade de encontrar Jesus, eu tive o privilégio de ouvir com esses dois ouvidos a voz do meigo Nazareno, e o que ele disse para mim é dizer para a família e para a cidade que essa enfermidade não é para a morte. E ele volta. Só que quando ele volta, queridos, João vai dizer que quando ele chega na cidade e anuncia ou entrega a profecia, o que acontece? Alguém diz assim: o homem já morreu, Lázaro já está morto. Ou seja, em outras palavras, que tipo de profeta és tu? Que tipo de pregador és tu? Que tipo de mensageiro és tu? Que tipo de homem de Deus és tu? Que tipo de profetiza, porque mulher não é profeta e sim profetiza, que és tu? O homem já morreu e tu dizes que a enfermidade não é para a morte. Se fosse eu ou se fosse qualquer um de nós, com toda certeza, queríamos cavar um buraco e nos enterrar dentro daquele buraco para não mais sair, porque a credibilidade e a vergonha tomaria conta de nós outros. Mas o mensageiro não.
O mensageiro diz assim: não interessa o que vocês estão dizendo, não interessa o que vocês estão pensando, não interessa o que vocês vão dizer ainda. Eu sei que Jesus está vindo aí para honrar a profecia que eu entreguei. Eu sei que Ele está vindo aí. Você não entendeu? Eu vou repetir. Eu sei que Jesus está vindo aí para honrar. Eu sei que Jesus está vindo aí para honrar. Irmão, porque quem tem certeza de que teve um encontro com Jesus, pode abrir a boquinha santa que Jesus assina embaixo. Pode profetizar que Jesus assina embaixo. Mas eu não tenho dom de profecia. Quem diz que tem que ter dom de profecia para profetizar? Jesus, antes de ir embora, reuniu o discípulo e disse: eu estou colocando poder nas vossas palavras. O que vocês falarem, 2 ou 3 concordar aqui, eu e papai só vamos assinar embaixo lá, e a vitória é garantida. Eu estou profetizando para você: a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua. Ele não se preocupa, porque ele sabe que Jesus que falou com ele. Talvez alguém tenha dito: você nunca teve um encontro com Jesus. Ou talvez alguém disse: é emoção, logo vai passar e ele vai voltar ao seu estado normal. Há 21 anos disseram isso para mim aqui dentro. Aqui dentro, um dos dias mais angustiantes da minha vida. Eu tive a oportunidade, preguei nesse altar, e quando estou saindo aqui, alguém disse para mim: é só um momento de emoção, logo vai passar, logo vai passar. É fogo de palha. Eu te ainda bem que é fogo de palha, porque fogo de palha começa, e se você botar lenha, ele continua. Fogo de palha não apagou, está aí incendiando a sua vida. Quem quer ser incendiado pela palavra do Senhor, então acredite no que eu estou te dizendo. Jesus está vindo aí para te honrar. Ele está vindo aí para honrar. Talvez nós nos decepcionaríamos e chegaríamos ao pastor: eu não quero mais, esse negócio de ser crente não é para mim, esse negócio de atender a igreja não é para mim. Mas quando João faz a observação que Jesus diz assim aos discípulos logo em seguida: vamos nós para Betânia. Vamos para lá. Por que tem que ir para lá? Agora há pouco os judeus procuravam te apedrejar. Por que você tem que voltar lá? Porque Lázaro, nosso amigo, está dormindo. E quem é meu amigo não fica dormindo. Quem é amigo de Jesus não dorme. E se dorme, Jesus desperta. Desperta para uma nova vida. Desperta para um novo projeto. Desperta para um novo processo. Desperta para uma nova realidade. Aí quando dá 4 dias, irmão, coisa que parece angustiante, tanto para o mensageiro quanto para a família, esperar a Jesus 4 dias, ou seja, ninguém dos outros sabia que Jesus viria, senão o mensageiro, ele tem a certeza que Jesus está vindo aí para honrar. E eu quero que você diga para você essa noite: Jesus está vindo aí para me honrar. Em 2021 Ele vai me honrar. Ele vai honrar meu ministério, vai honrar a minha família, vai honrar a minha casa, vai honrar o que eu estou fazendo. Talvez o inimigo está dizendo que não vai dar certo, pode não ter dado certo em 2020, 2021 a vitória é da igreja pelo sangue de Jesus. A vitória é da igreja. Aí ele fica tranquilo. E no 4º dia lá vem Jesus. Jesus nem entrou em Betânia. Alguém soube que Jesus vinha, foi correndo e disse: Marta, o meigo Nazareno está vindo aí. Aí a Marta sai correndo, faz aquela cena que você conhece, chora, se lamenta. Aí Jesus diz: calma, ele vai ressuscitar. Aí a Marta sai correndo, vai Maria, Jesus está aí e quer falar com você, o mesmo choro. E Jesus entra em Betânia. E quando Jesus entra, o texto é claro em dizer que muitos dos judeus que haviam ido se condoer com Marta e Maria pela situação, alguns já estavam voltando embora, porque fazia 4 dias. 4 dias, o 4º dia para o judeu era o 4º dia da desesperança, era o 4º dia da frustração, era o 4º dia do não dá mais, era o 4º dia do não tem mais o que fazer, era o 4º dia do não tem mais solução. Eles acreditavam que a pessoa que morria no 1º dia ela poderia ressuscitar, porque segundo eles a alma estaria ainda ali.
Segundo dia, a mesma situação, eles esperaram tranquilos e serenamente. Terceiro dia, a mesma fé, a mesma alegria. Só que no quarto dia, ele diz assim: agora não tem mais o que fazer, vamos embora. E eu amo Jesus, porque ele chega sempre quando a gente diz que não tem mais jeito, quando a gente diz que não dá mais, quando a gente diz que não vai mais dar certo, quando a gente diz que não tem mais o que fazer. É aí que ele chega. É aí que ele chega. Quando os judeus estão voltando embora, o Meigo Nazareno aparece. Por quê? Para provar que ele trabalha na contramão da lógica humana. Na contramão da lógica humana. É assim que Jesus trabalha. Aí ele chega, as mulheres choram e ele faz uma pergunta às mulheres: onde o puseste? Onde colocaram ele? Aí as irmãs dizem: vem e vê. E Jesus vai. João 11:35, Jesus chorou. Chorou porque amava Lázaro. Chorou porque tinha carinho, porque tinha preço, porque tinha afeição pela família. Jesus chorou. Aí os judeus entenderam e disseram assim: vede como amava, vede como ele amava, vede como ele amava. Não importa se o mundo não te ama, o importante é que ele te ama. Não importa se as pessoas não te amam, o importante é que ele te ama. E se ele te ama, fica tranquilo que você está protegido. Aí Jesus vai lá e chora. Ele ora ao Pai, pede para Deus que mais uma vez lhe ouça, e diz assim: tire a pedra. E as irmãs: não dá para tirar a pedra, já tem 4 dias que está aí dentro, já está cheirando mal, já está em estado de decomposição. Tire a pedra. Mas não dá, como é que vai tirar a pedra? Está cheirando mal. Jesus diz: tira a pedra. Tira a pedra. Por que tira a pedra? Porque quem está aí dentro é meu amigo, e quem é meu amigo não fica trancafiado por pedra. Eu faço a pedra sair, glorifico o nome do meu Pai na vida dele. Aí foram lá, irmãos, e tiraram a pedra, contrariando, tiraram a pedra. Mas quando tiraram a pedra, imagina comigo aquele cheiro exalando. Só que era um cheiro diferente, porque era uma pessoa que era amiga de Jesus, era uma pessoa que era íntima de Jesus. Então o cheiro não poderia ser tão ruim, porque a Bíblia diz que aquele que ama, teme e serve a Cristo, ele exala o bom perfume do Meigo Nazareno, porque ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron, aquele que nos ama e aquele que nos ajuda a amá-lo de uma forma especial. É por isso que as pessoas não queriam que tirasse a pedra, porque se tirar a pedra, o perfume vai exalar, se tirar a pedra, vai perturbar o ambiente, se tirar a pedra, vai preocupar as outras pessoas. Aí eu paro e vejo o seguinte: tem um montão de gente querendo que você não cresça, tem um bandão de gente querendo que você não suba, tem um montão de gente querendo que você não prospere. Por quê? Porque o teu perfume incomoda, o teu perfume incomoda aonde você se destacar. O teu bom cheiro, que é o bom cheiro de Cristo, ele incomoda. Aí tiram a pedra e Jesus brada com a sua voz mansa e suave: Lázaro, vem para fora. E o que acontece quando a voz de Jesus penetra as mais profundas profundezas da morte? Quando a voz de Jesus penetra a essa profundidade da morte, eu acredito, eu sou pentecostal e amo a Bíblia, eu acredito que quando Deus ouve a voz de Jesus bradando e subindo para o paraíso, dizendo: Lázaro, vem para fora, eu acredito que Jeová se põe de pé no trono, olha para o paraíso e diz assim: Lázaro, chegou a hora de voltar, porque o teu amigo está te chamando de volta para a vida. O teu avô, você não entendeu, o teu amigo está te chamando de volta para a vida. Levante a sua mãozinha santa, se você quiser adorar, adore. Ele está dizendo que está te chamando para a vida, para uma vida nova, para um novo projeto, para uma nova realidade. O teu amigo está te chamando para a vida. E é lindo quando Jesus chama, irmãos. Ele chama e ele chama para a vida. João capítulo 12, versículo 1, a Bíblia vai dizer que está acontecendo uma festa na casa de Simão leproso. E quem é que está servindo? Marta. Quem é que está na mesa? Lázaro. E quem é que vai ungir a Jesus? Maria.
Ou seja, o mesmo João diz que quando Jesus chama, Ele chama para dar vida, e vida com abundância. Abundância de alegria, abundância de paz, abundância de ânimo, abundância de coragem, abundância de saúde, abundância de coisas boas, abundância de prosperidade, abundância de tudo que é bom está preparado para mim e para você. Fica de pé comigo, por favor. Lázaro vem para fora. E o Lázaro sai, e a Bíblia diz envolto em faixas os pés e as mãos. E o interessante é que quem chamou foi Jesus, mas a tarefa de desenrolar e de deixar ir foi das pessoas. Nós temos uma tarefa, nós temos um compromisso, Moilton, de desenrolar a vida das pessoas que estão enroladas. Há muitas pessoas enroladas nesses últimos dias. E eu estive pregando em Chapecó há 4 anos atrás, eu lhe contei isso. E eu tenho gastado horas e horas de oração e lágrima em seu favor. Eu entrei na igreja para pregar em Chapecó. Uma irmã se levantou do coral e veio marchando em mim e disse assim: na tua cidade tem um obreiro chamado Ailton Pompeu. Eu não conheço, não sei quem é que é, mas Deus está me mandando te dizer para você adotar esse homem na tua oração, porque Deus vai o levantar e vai fazer uma diferença naquela cidade. Adote alguém na oração, desenrole alguém, desamarre alguém. Alguém precisa de você, alguém precisa de você. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos aí onde você está. Oreb, Dagai, de Remenécia, Tuiabandô, Guinabachobe, Cantore, Benebia Sebe, Comandaia Séria. Jesus está vindo aí para honrar a sua vida. Jesus está vindo aí para te honrar. Ele não vai te deixar ficar envergonhado. Fica tranquilo, fica tranquila. 2021 chegou, e chegou também a honra, chegou também a vitória, chegou também Aleluia. Algo novo da parte de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, aí está a sua igreja, a sua noiva, os seus filhos, Senhor, que ouviram a sua palavra. Agora eu quero que a tua mão poderosa, assim como o Senhor abençoou aquelas pessoas do passado, e assim como o Senhor continua abençoando pessoas aqui dentro da nossa igreja, continua abençoando, levantando, restaurando, honrando, ungindo e fazendo, Senhor, ele ser mais do que vencedor. Pai, nós queremos libertar vidas esse ano, nós queremos desenrolar pessoas, nós queremos desamarrar pessoas, Senhor, que estão amarradas, que estão, Senhor, sendo impedidas de caminhar, sendo impedidas de triunfar. O Senhor nos chamou para desamarrá-los, e nós profetizamos vitória, profetizamos vitória, profetizamos vitória, profetizamos vitória, profetizamos vitória, e profetizamos, Senhor, que 2021 será o ano da honra, será o ano da conquista, para a glória de Deus Pai. Amém.